que é a hiperplasia de próstata? É o aumento que a próstata vai ter naturalmente com o passar da idade, né? Então, depois da quarta década de vida, é mais natural, é mais comum nós termos o crescimento da próstata, que vai acontecer de uma maneira gradual e lenta, né? Entre os 50 e os 70 anos de idade, só para você ter uma ideia, a próstata costuma dobrar de tamanho, né? Então, esse aumento que a próstata tem com o decorrer da idade, nós chamamos de hiperplasia, né? Mas, no entanto, ela é benigna, né? Ela não é um câncer, ela é uma hiperplasia benigna desse órgão, né? dessa glândula que se chama próstata. Qual é a diferença entre a hiperplasia e o câncer de próstata? Antes de mais nada, eu acho que aqui a gente podia fazer uma analogia em relação à próstata, né? A próstata é um órgão que está localizada logo abaixo da bexiga, né? Ela faz parte do canal da urina e ela é responsável por segurar um pouquinho a nossa bexiga, ou seja, ela tem uma responsabilidade de ter um pouco de continência, mas principalmente produzir algumas substâncias, alguns elementos que são importantes na hora do fluido do ejaculatório, né? Ou seja, é importante para a fertilidade, é um órgão reprodutor, ok? Dito isso, ela é uma glândula, mais ou menos do tamanho de uma noz. No decorrer da nossa vida, ela vai aumentando, né? Então, depois de 45, 50 anos de idade, a próstata vai aumentando. Vamos fazer uma analogia com uma colmeia, por exemplo. A gente imagina logo que eu falo de abelha e colmeia, a gente imagina aqueles favos de mel, todos regulardinhos, bonitinhos, né? As abelhas são bem certinhas e você vai limitar essa colmeia de acordo com o tamanho que você vai colocá-las, né? Na natureza, elas vão utilizar uma árvore que tem ali já um ninho, por exemplo, de pica-pau, alguma coisa que vai furar a árvore, e elas vão utilizar aquilo ali para crescer a colmeia. Mas ela tem uma limitação, né? No caso da próstata, da hiperplasia, você tem esse crescimento natural, mas organizado das células, né? Quando você tem um crescimento desorganizado, vamos imaginar que as abelhas foram embora e você colocou formigas nessa colmeia. A formiga vai ter um padrão totalmente diferente desses favos de mel. Ela vai fazer túneis ali dentro. Então, esse desarranjo, essa proliferação irregular, que a gente chama, a gente dá o nome de câncer, né? Que é um crescimento que pode, inclusive, atingir os vasos sanguíneos, pode atingir a camada mais externa da próstata e pode, inclusive, ir para outros órgãos. Essa é a grande diferença de uma hiperplasia benigna, que vai ser apenas um efeito local de crescimento, para um câncer que pode dar metástases para outros órgãos. Quais são as principais causas da hiperplasia de próstata? Na verdade, nós ainda não sabemos as principais, por que a hiperplasia acontece, né? Nós sabemos que ela acontece na grande maioria dos homens. A partir dos 45, 50 anos de idade, a próstata vai aumentando de tamanho. No entanto, as causas pelas quais essa próstata vai aumentar não são totalmente conhecidas. O que se sabe hoje é que nós temos fatores dentro da próstata que vão inibir o crescimento dela e fatores que vão favorecer a proliferação, o crescimento. Então, a coordenação desses fatores é mais ou menos balanceada até os 40, 50 anos de idade. Nós não sabemos por que, depois dessa idade, há um desbalanço. E os fatores proliferativos, os fatores que favorecem o crescimento, vencem os fatores inibitórios. Então, naturalmente, a próstata aumenta de tamanho, independentemente, por exemplo, do hormônio testosterona, nesse caso, né? Então, a testosterona, nós sabemos que são fatores hormonais que estimulam e colaboram para o aumento da próstata, mas, curiosamente, depois dos 50 anos, a testosterona tende, na verdade, a reduzir, a diminuir. Mas, no entanto, esses fatores dentro da próstata que auxiliam a inibição, eles diminuem também. E acaba que a próstata vai aumentando ao longo do tempo.
A hiperplasia de próstata pode acontecer em qualquer idade? A hiperplasia, ela é mais comum depois dos 50 anos. É mais comum você ter no consultório, encontrar no consultório, um paciente com queixa que o jato está ficando mais fraco depois dos 50 anos. Mas ela pode acontecer mais precocemente, né? Já operei pacientes com menos de 50 anos, com 42 anos, 45 anos de hiperplasia benigna da próstata, mas não é o mais comum. Sem dúvida nenhuma, o paciente mais frequente no consultório com hiperplasia é aquele paciente com mais de 65, 70 anos de idade, né? Aqui vale a pena até mesmo uma porcentagem. Com 50 anos, mais ou menos 20% dos homens vão ter alguma queixa do aumento natural que a próstata tem, né? Depois dessa idade, mais ou menos com 70 anos, 70% dos homens, é um considerável valor, vão ter algum sintoma da hiperplasia benigna da próstata, né? E, diga-se de passagem, né, o aumento da próstata vai afilar o canal da urina, já que ela é um órgão que está logo abaixo da bexiga, e isso é que vai fazer a ter essa dificuldade maior para o paciente esvaziar a bexiga. Quais são os principais sintomas da hiperplasia de próstata? O primeiro sintoma que o paciente vai ter é o jato urinário mais fraco. Ele percebe que o jato vai ficando afilado, né? Segundo sintoma, em geral, ele percebe uma hesitância. O que significa isso? Ele dificulta para ele iniciar o jato miccional, principalmente pela manhã. O primeiro jato é que ele percebe, poxa, está difícil para iniciar, né? Terceiro fator é a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, algumas vezes, o paciente começa a perceber que está urinando ou está acordando à noite para esvaziar, coisa que ele dormia a noite inteira, né? Então, um dos primeiros sinais da hiperplasia é o paciente começar a acordar à noite para urinar. Outros sintomas, além desses, que são os mais comuns, é a intermitência. Ele não consegue mais esvaziar de uma vez a bexiga, ele vai esvaziando em prestações, né? E mais tardiamente, pela força que a bexiga tem que fazer para esvaziar, você causa uma consequência na própria bexiga, que é a urgência miccional, a vontade de correr para o banheiro para urinar, tá? Então aí já começa a ter sintomas relacionados à consequência que a próstata traz para o órgão bexiga, né? Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a hiperplasia de próstata? Existem fatores de risco, e existem alguns fatores que não dá para mudar e outros fatores que você pode fazer a diferença, né? Dois fatores que que você não consegue mudar. Idade, a gente vai envelhecer e naturalmente a nossa próstata, né, a próstata dos homens, quem tem próstata vai aumentar, né? E o fator genético. Então, por exemplo, quem tem pai que teve hiperplasia da próstata tem uma tendência maior a ter a mesma doença, tá certo? Mas isso você não consegue mudar. Agora, o que você consegue mudar? A síndrome metabólica é um fator que aumenta em muito a chance de você ter hiperplasia da próstata. O que é a síndrome metabólica? Obesidade, aumento da cintura abdominal, então isso você pode modificar. Diabetes, então você pode reduzir a quantidade de doce que você ingere, então você diminui a chance. Hipertensão, diminui sal na ingesta, pode ser um grande fator para você diminuir a chance de você ter hipertensão. Hipertrigliceridemia, que é os triglicérides altos, que estão muito relacionados com o excesso de açúcar, massas, pães que a gente tem na dieta, né? Farinha, então a farinha branca, né? E o colesterol bom baixo, são esses os 5 fatores. Como aumentar o colesterol bom? Ter uma dieta mais saudável, mais cheia de ômega 3, azeite e fazer exercício físico regular. A hiperplasia de próstata pode ter alguma influência genética ou hereditária? Tem. A hiperplasia da próstata tem influência genética ou hereditária, sim, tá? Então, por exemplo, se um pai foi operado, teve que fazer uma cirurgia por conta da hiperplasia da próstata para diminuir a próstata, porque ele estava com dificuldade de urinar, esse filho
ou seja, o parente de primeiro grau, tem 3 vezes mais chance de também necessitar de uma cirurgia do que aquele filho que o pai não precisou, não teve sintomas de hiperplasia da próstata. Então, tem fatores hereditários, sim, relacionados à hiperplasia prostática. Como é feito o diagnóstico da hiperplasia de próstata? O diagnóstico é feito através da história clínica, nós chamamos de anamnese, e o exame físico, né? Então, na história clínica, o paciente vai comentar que o jato está fraco, que ele está, principalmente no período da manhã, que ele está acordando mais vezes, que a sensação de esvaziamento da bexiga está incompleta, né? E associado a isso, né, é natural que o paciente venha depois dos 50 anos com essas queixas, é também o momento em que a gente começa a fazer a prevenção do câncer de próstata. Então você acaba fazendo o exame do toque retal para que a gente possa ter uma ideia, né, com o toque a gente tem uma boa ideia do tamanho da próstata, se essa próstata realmente está aumentada ou não. Outros exames que normalmente nós fazemos é um exame de urina, porque com essas queixas nós temos que descartar que não seja uma infecção urinária, por exemplo, que esse paciente esteja, né? Fazemos exames relacionados à função renal, para a gente ver se está tudo bem, ureia e creatinina. Costumamos já pedir o PSA, que é o exame de sangue relacionado a essa glândula, a próstata produz o PSA, né? Então, para a gente ter uma ideia se a produção desse antígeno está adequado ou não, e aí já fazendo a prevenção relacionada ao câncer de próstata. E nós costumamos solicitar para esse paciente um ultrassom, né, relacionado aos rins e à próstata. O ultrassom ele não é um bom exame para prevenção do câncer de próstata, mas é um bom exame para ter uma avaliação, por exemplo, do resíduo pós-miccional que esse paciente tem após urinar. Explico. O ultrassonografista, o radiologista, o médico, faz o exame, tem uma ideia mais ou menos, consegue medir o tamanho da próstata e pede para o paciente esvaziar depois que a bexiga, né, está cheia. O exame é feito com a bexiga cheia, ele pede para esvaziar e ele mede, mais ou menos, através do ultrassom, ele consegue ter uma medida de quanto de urina está sobrando. Com esse resíduo, a gente tem uma ideia do quanto essa hiperplasia está sendo significativa ou não, né? Aqui eu chamo uma atenção que muitas vezes o ultrassom coloca lá aumento prostático. É muito comum a gente ter isso no consultório. No entanto, os valores de referência que a maioria dos radiologistas utilizam é 20 gramas de próstata. E a gente esquece que existe isso que eu estou explicando, que a próstata cresce naturalmente. Então ela vai crescer 30, 40 gramas, isso faz parte da história natural da próstata e não necessariamente ela está com um aumento prostático. Então esse valor de referência de 20 gramas, ele é válido para o paciente até os 30 anos de idade. Depois disso, a gente ignora, tá? E o aumento da próstata a gente considera um aumento natural. Vale dizer também que quem tem hiperplasia da próstata não tem um aumento de chance de ter câncer de próstata. Próstatas grandes não têm chance aumentada de ter câncer de próstata. É a mesma chance de uma próstata pequenininha. Quais são os principais tratamentos para a hiperplasia de próstata? Eu acho que a gente pode dividir os tratamentos em 3 tratamentos. Os tratamentos conservadores, né? E dentre os conservadores a gente teria 2 tipos de tratamentos, que seriam os fitoterápicos, em que, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam muito uma substância que se chama Serenoa repens, que é o sal palmeto. No Brasil a gente vê muito no consultório o pessoal utilizando, por exemplo, o óleo da semente de abóbora, né? Então, essas medicações, elas têm algum efeito, né? Ainda não tem muitos estudos relacionados, tem mais com sal palmeto do que com óleo de abóbora, mas o efeito é transitório. Em geral, a próstata persiste, o crescimento, essas substâncias não conseguem diminuir a próstata e os sintomas vão progredindo. Mas algum efeito elas parecem ter. Segundo fator, o tratamento medicamentoso por si só, né? E aí a gente tem 3 possíveis tratamentos para o paciente. Tem aquele tratamento que pode diminuir a próstata, né?
Então existem substâncias que conseguem diminuir 25 a 30% do tamanho prostático. Por que não dá para todo mundo? Porque existem efeitos colaterais, né? Então nesses pacientes a gente vai ter que conversar os riscos e os benefícios em relação a essas medicações, porque elas podem causar perda de libido, disfunção sexual, por exemplo, né? Uma outra medicação bastante interessante são os alfa-bloqueadores, que vão relaxar a musculatura do canal ali da próstata, para que na hora que você fizer a força com a bexiga, a urina passe mais normalmente. Então essas medicações são muito utilizadas para quem tem hiperplasia prostática, mas elas não seguram o desenvolvimento natural que a próstata vai ter. Então elas impedem eventualmente e melhoram a qualidade de vida por 2, 3 anos, 4 anos, mas naturalmente a próstata vai crescendo e esses sintomas vão piorando, né? Tem uma outra medicação também, mais nova, que a gente utiliza, que é a tadalafila, em que ela, principalmente naqueles pacientes que têm disfunção erétil, você prescrevendo a tadalafila, ela melhora as duas situações, tanto a disfunção erétil como dá uma relaxada ali na musculatura lisa da próstata também, facilitando o esvaziamento do paciente. Se a próstata não for muito grande, é uma boa medicação, tá? E por outro lado, a gente tem os tratamentos cirúrgicos, né? Quando o paciente tem muitos efeitos colaterais com as medicações ou prefere não ficar tomando a medicação de uso contínuo, a cirurgia é uma boa indicação, né? A cirurgia mais comum é a RTU de próstata, a ressecção endoscópica da próstata. Tem mais de 100 anos essa técnica e é o padrão ouro hoje em dia. Naquelas próstatas muito grandes, mais de 100 gramas de próstata, você não consegue, pelo canal da urina, fazer uma abertura da próstata adequada para que o paciente possa ter um jato satisfatório, uma melhora na qualidade de vida. Então você precisa retirar a parte interna da glândula através de uma cirurgia, né? Aberta, videolaparoscópica ou robótica. Hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica também para retirada só da parte interna da próstata. Em geral, quando a gente faz essas técnicas cirúrgicas, a gente não mexe, diferentemente da cirurgia por câncer de próstata, a gente não mexe nos nervos relacionados à potência sexual. É uma técnica diferente. Quando o paciente tem uma hiperplasia benigna, não vai mexer nessa área, o que é bem interessante, né? É possível prevenir a hiperplasia de próstata? A hiperplasia tem alguns fatores que não dá para prevenir. Se você tem um pai que teve hiperplasia da próstata, você tem uma chance maior. A idade, não tem jeito, a gente vai envelhecer naturalmente e a próstata vai crescer. Mas existem fatores que você pode prevenir, como o diabetes, a pressão alta e a obesidade. Então, ter uma dieta saudável e fazer prática de exercícios físicos realmente reduz a chance da gente ter futuramente hiperplasia benigna da próstata, né? Então, acho que é o mais importante, assim, se você quiser ter uma prevenção, é isso. A partir da visita com o urologista, caso também você tenha sintomas relacionados, existem medicações que podem prevenir, né, a hiperplasia diminuindo a sua próstata. Existem alguns efeitos colaterais que podem acontecer, mas podem também não acontecer nenhum deles com você e você se dá super bem com a medicação e ela conseguir segurar o crescimento prostático, prevenindo uma hiperplasia, né? Então hoje a gente pode sim falar que existe prevenção para a hiperplasia. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.